Saudações a todos. Saudações. Hoje é dia 21 de junho de 2026. Meu nome é Luciane Silva, sou estudante de quarta câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Trago com réu ser a conferência A Cobiça. Um instante para observar o gráfico. Nesta conferência, iremos estudar a respeito do defeito psicológico da cobiça, suas causas, resultados e como se transformar espiritualmente para que esse defeito psicológico deixe de existir em nossa psique e possamos expressar as virtudes divinas. Cobiça, desejo desmedido por algo. Bens materiais, cargos de poder, intelectualismo e outros. É sinônimo de ambição e ganância. O desejo e o querer são distintos e opostos. O desejo nasce do ego, que são os defeitos psicológicos, e tira a nossa energia para se manter e continuar existindo. É a insaciedade, a insatisfação. São os vícios que impedem a expressão das virtudes. Já o querer nasce da consciência divina, a natureza de Deus em nós. Ele alimenta as nossas forças para conseguirmos alcançar valores superiores. Querer significa procurar. Para buscar a Deus, se faz necessário esforço e transformação. Essa busca é o caminho do autoconhecimento para recordar a nossa própria origem e conhecer a Deus em nosso interior. Seu trabalho através de nós. Quem somos? O ser humano, nomenclatura com a qual as pessoas equivocadamente se referem, precisa resgatar a verdadeira humanidade, a do ser humano sem defeitos, assim como foi criado por Deus. Este era puro e tinha plena recordação de si mesmo, do Criador e do Universo. A alma humana desperta é o Bodhisattva, o ser iluminado. A iluminação se dá pela união da alma humana e alma divina, Deus interior. Aquele que conhece o trabalho espiritual da alma divina trabalha para Deus aqui na Terra, entregando para o seu Senhor as experiências terrenas genuínas do trabalho íntimo. Muitas pessoas nascem, crescem, se relacionam, constituem família, bens, envelhecem e morrem, passando uma existência inteira sem saber quem realmente são, dando importância apenas à personalidade. Isso porque estão com a consciência adormecida, existindo mecanicamente, alimentando os mesmos desejos, repetindo os mesmos equívocos e sofrendo as mesmas consequências, das quais se sentem vítimas. Toda vez que nos sentimos vítimas das circunstâncias, apontamos o dedo para outra direção, como sendo o causador da nossa aflição. Isso faz a consciência adormecer cada vez mais. O trabalho íntimo é revolução interna. É apontar o dedo para acusar a si mesmo. Buscar pela verdade para compreender, condenar
e eliminar o defeito psicológico através do fogo da Mãe Divina. A personalidade ganha um nome e características emocionais e mentais a cada existência. Essas características retornam conforme a pessoa vai crescendo. A birra quando se é criança, a teimosia e impaciência que se intensificam na adolescência, o desânimo em trabalhar e o cansaço excessivo no adulto, a nostalgia conforme os anos passam, são alguns dos muitos defeitos psicológicos. Eles adoecem primeiro a mente e a saúde vital. A mente e a saúde vital da pessoa, chegando depois a aparecer como doença no corpo físico. A vida e a existência são distintas. A vida é eterna. A existência é um período. Assim, se não temos recordações, também não temos conhecimentos dos resultados de existências anteriores, resultados dos defeitos alimentados e das virtudes expressadas. Tudo o que acontece com uma pessoa foi produzido por ela mesma, isto seja bom ou ruim. Defeitos psicológicos da cobiça. Vamos observar um pouco este gráfico. Percebemos aqui diversas situações relacionadas à cobiça. A cobiça pode ser o desejo desmedido por redes sociais, pelas visualizações, por quantidades de likes e ela pode ser por poder, pessoa que quer um cargo alto, trabalhar em determinado local. Cobiça pode ser por bens, joias, ouro. Esses bens, roupas, carros, e muitas vezes as pessoas elas apontam o dedo para outra pessoa, por exemplo, que tem desejos por carros e coleciona até carros, e de repente aquela mesma pessoa que está apontando o dedo nessa direção, ela tem a cobiça aqui por visualizações. É o mesmo defeito psicológico. Ou outra direção é que o defeito psicológico, às vezes, ele se acentua mais em um ponto em determinada pessoa. Então, ela observa o outro que está ali na busca ali por um desejo desmedido ali de poder, mas ela tem cobiça e atenção cobiça por desejo em querer ter toda a atenção do mundo para ela, ou pelo corpo, como vemos nesse gráfico. Então, aqui nós vemos também que a cobiça, ela se disfarça em muitas personalidades diferentes, né? Mas nós vemos aqui a cobiça espiritual, o desejo por dons, por graus, tudo aquilo no qual avançamos espiritualmente e as virtudes, ela pertence ao real ser, ela não pertence à personalidade. Então, todos os graus que uma pessoa avança na espiritualidade é mérito do ser divino dela, o real ser. Nós iremos aprofundar esta questão um pouco mais adiante aqui nesta conferência. Então, este
a morte desses defeitos psicológicos, ele é o primeiro fator de revolução da consciência. A morte dos defeitos psicológicos, a morte psicológica, consiste em eliminar de forma gradativa e constante os defeitos psicológicos que atuam através da mente. Os defeitos psicológicos são a ira, o orgulho, a gula, a luxúria, a preguiça, a inveja e a cobiça. Destes se ramificam outros, até eles estacionam e regridem a nossa jornada em direção a Deus Pai. Cada vez que um defeito psicológico se alimenta, ele enraiza e se alastra. Nós podemos ver aqui neste próprio gráfico a cobiça por bens materiais, desses bens materiais, o acúmulo por dinheiro, por joias, que pode se alastrar por determinado tipo de joia, por coleções, ou de carros, ou de roupas, e das roupas podem se ramificar para outros acessórios. Então, o desejo, ele tem ali a sua raiz, mas se alimentado, ele vai se alastrando. Por isso, o trabalho de morte psicológica dos defeitos se faz necessário. Ele se faz percebendo as reações egóicas em detalhes. Detalhe de ira, detalhe de orgulho, detalhe de cobiça, por exemplo. A cobiça se relaciona com os demais defeitos psicológicos e se disfarça em virtudes. A verdade sustenta a si mesma. A mentira constrói enredos e meios de se justificar. Isto é um sinal para podermos nos observar. Perceber quem está falando conosco e o que vem depois desta conversa. A verdade, ela é leve e sustentadora. A mentira, ela pesa em nós. Então, trazer a atenção para dentro de si, para perceber quem está falando, quem fala conosco. Se é a nossa consciência, o Deus interior, ou se é um defeito psicológico querendo se alimentar. Como vimos aqui nisso que foi falado, que a cobiça ela se relaciona com os outros demais defeitos psicológicos. Por exemplo, o desejo pelo corpo está relacionado ao desejo, ao defeito psicológico da luxúria. E também pode estar relacionado ao defeito psicológico da gula. Vamos ver aqui, desejo por conhecimento. Conhecimento dos quais ficará guardado sem prática, sem utilização. Então, ele vai afetar aqui o intelecto e vai se sentir melhor do que os demais. Então, nós vemos aqui o desejo da cobiça se relacionando com o desejo do orgulho. Esses são alguns exemplos. A cobiça, ela é insaciável e corrói a pessoa, tirando-lhe a atenção, o tempo e a paz. O caminho para os céus é firmado pela verdade. Se faz necessário enxergar intimamente a verdade por detrás das intenções, ainda que estas nos pareçam nobres. Aqui nós entramos numa virtude que parece nobre, que é a virtude espiritual, que é a cobiça que nos parece nobre, que é a cobiça espiritual. A cobiça espiritual é onde a pessoa quer para si os dons e graus que pertencem ao real ser, nosso Deus interior. Esse tipo de cobiça ilude a pessoa a pensar que está trabalhando espiritualmente.
e ajudando outras pessoas, quando na realidade está se distanciando de seu íntimo e terá que arcar com as consequências. Não realizamos nada sozinhos. Fomos criados por Deus, mas a consciência adormeceu e nos afastamos desse entendimento. Se faz necessário resgatar a presença divina dentro de nós. Assim, percebemos Deus Pai, o Cristo e Deus Mãe. O trabalho de morte psicológica é realizado com o fogo de Deus, a Mãe Divina. Então aqui nós temos uma representação da Mãe Divina, a Mãe Deus em nós. Aqui na cultura indiana é Durga. Então nós percebemos aqui Deus e com o tridente do Pai, Shiva. Então aqui, Mãe Deus. O trabalho de morte psicológica é realizada com o fogo de Deus Mãe. O defeito é queimado, vai perdendo forças e se desintegrando. A virtude que estava aprisionada pelo defeito vai gradativamente sendo liberada e reintegrada ao real ser. Estas virtudes são o amor, a humildade, a temperança, a castidade, a diligência, o querer o bem alheio e o altruísmo. Exercitar diariamente, de momento a momento e de instante a instante, a autoobservação. Trazer a presença do íntimo. Lembrar-se de Deus. Olhar para o que está fazendo, pensando, assistindo. Se separar do desejo. Trazer a recordação do íntimo. É um exercício. É um exercício que pode ser aprofundado dentro de nós. No diário viver, pararmos um instante, respirarmos profundamente. A respiração nos traz consciência. Respirar profundamente, o ato, nos traz consciência, nos traz atenção para aquilo que estamos fazendo. Para nos separar do desejo. E assim, suplicar à Mãe Divina que elimine o defeito, com a petição feita internamente em verbo silencioso. Suplicamos à Mãe Divina dentro de nós. Mãe Divina, queime este defeito. Esta petição, feita com vontade, com sinceridade, golpeará o defeito que irá perder forças e enfraquecer. O defeito psicológico irá deixar de existir em um detalhe. A autoobservação constante, contínua, para perceber outros detalhes do mesmo defeito psicológico e realizar a petição à Mãe Divina de forma silenciosa e consciente. Assim, mais um detalhe do defeito será eliminado. O defeito psicológico só irá deixar de existir quando for eliminado completamente até a sua raiz. Conforme os defeitos psicológicos vão sendo eliminados em seus detalhes, detalhes das virtudes irão aflorar. Detalhes do amor,
detalhes da humildade, da temperança. Este é um trabalho contínuo, ele é um trabalho que, conforme a pessoa vai realizando e dando atenção a ele vai crescendo dentro da pessoa. Conforme ele é alimentado com atenção íntima, com recordação, com vontade, em todos os momentos, a pessoa vai crescendo neste trabalho. Nós podemos, nos auxilia trabalhar na questão das impressões. Recebemos impressões em diversos momentos da nossa existência. Estamos sempre ouvindo algo, vendo algo, e muitas destas coisas que vemos, que chegam até nós, não são boas e atrapalham as nossas energias. Nós podemos transformá-las para sair de determinada situação, para impedir que um determinado defeito se alimente. Então, por exemplo, digamos que a pessoa está fascinada por algum objeto de desejo desta pessoa. Pode ser um carro, por exemplo, e ela está fascinada. Ela pode realizar a transformação desta impressão. Por exemplo, ela pode imaginar este carro no futuro. Porque o que será o futuro deste carro? Tudo vai passar pela ação do tempo. Este carro irá envelhecer. E o que restará dele lá no final? Será ferrugem? Será uma sucata? Todas as coisas passam pela ação do tempo. Então ela irá ver o motivo do seu fascínio. Não que um carro não tenha a sua necessidade, ele tem. O equívoco aqui é o sentimento que se dirige a este elemento. É o coração colocado ali como um objeto de desejo, que vai fazer com que aquela pessoa alimente para querer sempre mais. E de repente passe daquela etapa de desejo do seu dia a dia para ser algo para sustentar como um luxo, como algo que irá tirar dela a atenção, o seu recurso financeiro, a atenção da família e muitas outras, que irá danificá-la em seus relacionamentos. Esta transformação das impressões, nós podemos aplicá-la sempre que percebermos em nós fascínio por determinado elemento. Um instante para podermos observar o gráfico. A sexualidade superior. Segundo fator de revolução da consciência. A sexualidade superior é a união sexual de esposo e esposa, homem e mulher, sem derramar o sêmen. Durante a cópula sexual, o esposo e a esposa transmutam as energias sexuais através da respiração profunda, conduzindo-a pela coluna vertebral, desde a base até o cérebro. A energia sexual transmutada faz girar os chakras do corpo. Então aqui nós temos representado essa imagem da união do esposo e da esposa. Um detalhe importante a percebermos aqui. Novamente vemos a ação da respiração profunda. A respiração profunda agora na prática aqui da sexualidade superior, na união sexual do esposo e da esposa sem derramar o sêmen. Transmutando as energias sexuais através da respiração profunda, fazendo girar as rodas de energia do corpo. Então temos aqui uma representação
aqui do chakra base, chakra sacral, aqui do plexo solar, do coração, coronário, laríngeo, chakra da garganta, chakra da glândula pineal e o chakra coronário. São as rodas de energia, essas são as principais que tem no corpo. Na Bíblia, em Mateus 5:28, Jesus diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Percebemos que o desejo da cobiça corrói o coração e prejudica as energias sexuais, prejudica o olhar e o sentir. Ainda que uma pessoa, estando solteira, olhe para outra com desejo, esse olhar egóico já danifica suas energias sexuais. Ao perceber que o defeito psicológico da luxúria está buscando se alimentar através de sentimentos e olhares equivocados, devemos realizar a morte dos defeitos psicológicos, a morte do defeito psicológico da luxúria, para resgatar em nós a virtude da castidade. As energias sexuais devem ser preservadas no corpo. Os órgãos sexuais são templos sagrados. Preservar o sêmen dentro do corpo e realizar a transmutação alquímica é louvar ao Cristo. É trabalhar para que ele nasça em nossos corações, para que o Cristo nasça no coração do esposo e da esposa. A transmutação das energias sexuais traz refinamento na qualidade destas energias criadoras. Podemos criar com a sexualidade superior, com o coração e com a glândula pineal. Se a qualidade das energias sexuais se refina, também se refinam estas criações. Preservando o Cristo sêmen no corpo, são criadas e renovadas a saúde física, mental, emocional, vital e espiritual. O esposo e a esposa criam e ampliam a conexão com o Criador. É necessário entender que sexualidade superior é castidade, é transmutar as energias sexuais através da cópula entre o esposo e sua esposa e respiração profunda, preservando o corpo, preservando o sêmen do corpo, sem jamais derramá-lo. Já o celibato é preservar o sêmen dentro do corpo, sublimando as energias sexuais através da respiração profunda. É necessário o esposo e a esposa se unirem sexualmente para existir a sexualidade superior. No celibato não há união sexual, e no celibato ele é um estado temporário, aonde o homem está em busca de sua companheira, de uma esposa. É onde a mulher está em busca de seu companheiro e seu esposo, para daí, ao se unirem, aí sim poder realizar a sexualidade superior. Então é preciso compreender que existe essa distinção, onde a sexualidade superior é a castidade e é praticada somente pelo esposo e a esposa. No celibato temporário, o homem ou a mulher está procurando a sua alma gêmea, deve suplicar à Mãe Divina, deve suplicar a Deus pela chegada de seu companheiro.
Há momentos em que o esposo e a esposa praticam o celibato temporário, quando a esposa está em seu ciclo menstrual, ou gestando, ou amamentando, ou quando o esposo ou a esposa não estão bem, ou seja de ordem emocional ou físico mesmo. É necessário que ambos estejam bem para a prática da sexualidade superior, que só pode ser realizada uma vez ao dia. É necessário que ambos busquem levar o seu dia com consciência, para que haja essa reserva de energia que será transmutada. Um instante de atenção ao gráfico. O sacrifício pela humanidade é o terceiro fator de revolução da consciência. Somos conduzidos pelo nosso real ser, Deus interior, a receber estas instruções para realizarmos o trabalho espiritual, compreendido nos três fatores de revolução da consciência. Ao receber estas instruções, nosso compromisso aumenta. Os fatores de revolução da consciência, os três fatores são: a morte dos defeitos psicológicos, o trabalho com a Mãe Divina, a preservação do sêmen no corpo, o trabalho da sexualidade superior e a entrega destes valores, a entrega aos irmãos sem nenhum interesse comercial. Quando uma chama se acende, ela auxilia outra chama a também se acender e a manter-se acesa. Isso só é possível se houver vontade se houver vontade de trabalhar e dirigir a existência para que isto ocorra. Haverá necessidades de esforços e escolhas conscientes. As pessoas equivocadas e acostumadas a servir ao ego, o ego, que é o conjunto de defeitos psicológicos, não entenderão isso, pois os valores que sustentam uma pessoa adormecida estão invertidos. Assim, o errado lhes parece certo e o certo lhes parece errado. Porém, os resultados no planeta nos mostram os caminhos tortos de pessoas que enterraram o seu talento para dar atenção aos desejos em sua existência. O sacrifício pela humanidade é a entrega gratuita dos três fatores de revolução da consciência, sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado. Então, o terceiro fator de revolução da consciência, sacrifício pela humanidade, consiste nessa entrega gratuita destes fatores de revolução da consciência. O talento. Talento, trabalho que o Criador nos entregou para realizar. Então aqui nós temos uma referência na Bíblia, aonde o Senhor lhe sai a viajar e entrega 3 filhos talentos. A um entrega 3, a outro entrega 5, a outro entrega 1. E os filhos a quem ele entregou um talento, fez com que aquele talento crescesse. O filho em quem ele entregou 5 talentos, fez com que aqueles talentos crescessem. O outro a quem entregou 3 talentos também fez com que aqueles talentos crescessem. E aquele a quem entregou 1 talento, ele enterrou aquele talento, deixou guardado e enterrado.
e não trabalhou com aquele talento. Assim, quando o Senhor retornou, o filho a quem ele tinha entregue, o servo a quem ele tinha entregue 5 talentos, lhe entregou 10. O outro a quem ele tinha entregue 3, lhe entregou também o dobro. E aquele a quem ele entregou 1, lhe entregou o medo, lhe entregou o nada. Porque ele falou: tive medo, porque sei que colhes aonde não é plantado, né? E enterrei, então tome aqui aquilo que é teu. E nesta passagem bíblica, nós observamos que aquele senhor retirou daquele servo que enterrou aquele talento até o que ele tinha. E até o que ele tinha lhe foi tirado, porque ele não fez nada com aquilo que lhe foi entregue. Então, o sacrifício pela humanidade, a entrega destes valores, sem comercializar com aquilo que é sagrado, realizado de forma gratuita. E também das medicinas xamânicas. Nesta escola de meditação, Escola Auro Florescer, se entrega gratuitamente a medicina xamânica da sagrada ayahuasca, a união do jagube e da chacrona. Em nossas práticas meditativas, nos auxilia, nos traz condições para que possamos perceber dentro de nós nossos delitos e também nos traz condições para poder nos conhecer de forma mais profunda, conhecer nosso Deus interior, perceber Deus Pai, Deus Mãe, perceber o Cristo. É uma medicina que nos auxilia bastante e ela é entregue gratuitamente nesta escola. Aquele que houver interesse pode entrar em contato para receber instruções. O sacrifício pela humanidade é trabalhar com os valores do Pai, crescer, amadurecer e entregar esses valores que nos possibilitam a união com Deus. Praticar o sacrifício pela humanidade, ação e amor a Deus e aos irmãos. É amor esse que nos leva a entregar esses valores sem jamais comercializar com os valores do Pai Celeste, da Mãe Divina, do Cristo e das medicinas xamânicas, e assim todos possam crescer espiritualmente. Agora iremos realizar a prática desta conferência. Sentados em uma cadeira, com a coluna reta e com as mãos, pode colocar as mãos desta forma, como está no gráfico, as mãos para cima, assim. Respiramos e respirar profundamente, deixando todos os pensamentos que aparecerem irem embora, imaginar se esvaziando através da respiração. Preencher-se através da inspiração da energia de Deus. Então aqui, na ilustração, preencher-se, imaginar o fogo azul entrando. Imaginar como o fogo azul adentrando o corpo e envolver os órgãos internos. A cada inspiração, imaginar este fogo entrar e envolver os órgãos internos, e a cada expiração, imaginar os pensamentos, aquilo que é subjetivo, saindo. Este exercício é para tirar a atenção da mente
descartar os pensamentos e trazer a força vital aos órgãos internos. Então vamos realizar ele brevemente. Pode realizar esse exercício de acordo com o tempo que você destinar a ele, né? Pode ser longo, pode ser um exercício breve. Então aqui vamos trabalhar essa respiração para dar esse exemplo de como realizar. Então, respiração profunda, suave. Agradeço a todos e entrego esta conferência com o real ser. E todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.